pessoal, vocês estão aí, esse grande timaço dando a cara pra bater? Bom, tá de volta. Esse bate-papo aqui não tem valor, não adianta. Troca de conhecimento, né? Aquele bate-papo que vale ouro, com aquele cafezinho que dá um sabor todo diferente para essa conversa. Bom estar de volta com vocês. Você aí que tá sempre deixando sua opinião no canal, né? Dando seu feedback, dividindo sua ideia com a gente. Muito obrigado. E queria agradecer mesmo que esse projeto está repercutindo muito mais do que eu gostaria, né? Pessoal, graças a vocês, vamos continuar, estou felicíssimo, né, com o projeto e vamos para mais um assunto de hoje que agrega pra caramba. Meu nome é Fábio, falo aqui do Rio de Janeiro e vamos lá, que ninguém aqui está ficando mais jovem, não é verdade? Mão na massa que o assunto hoje está bem, mas bem interessante. A massa, que a gente não fica parado. Vocês sabem muito bem disso. Mas antes de a gente ir para o assunto de hoje, senão eu me esqueço, e a gente aqui a gente recebe bem, né? Nós somos bem receptivos. Essa galera nova aí que eu tô vendo, que está nos assistindo, deixa elas passarem, vir aqui na frente, apertar esse botão e pronto, você tá inscrito nesse canal de fera e é de graça, viu? É só apertar e se inscrever. Bacana? Bom ter você aqui com a gente. A galera que está nos acompanhando aí sempre, dá o seu like, faz a gente voar e cada vez mais longe o YouTube olhar para nós pequeninos dando a cara para bater e cérebros pensantes vão começar a nos notar também, vai vir fazer parte do nosso time e a gente vai crescer em qualidade, então não deixe de dar seu like, é importante para o canal. Conhece aquela galera que gosta desse assunto que a gente tem aqui, desse tema que a gente trata aqui, compartilha com eles, parentes, amigos, coloca lá, vamos ver o que eles têm para dizer aí pra gente, dá aquele feedbackzinho e eles vão gostar da gente, vão vir fazer parte, a gente vai crescer pra caramba e ninguém vai segurar a gente, ok? Vamos pro nosso tema de hoje então, a gente vai falar da Angie e da Taesa. Angie versus Taesa, vamos analisar aí, vamos estudar o setor de energia, né? Vamos ver aí o que os nossos indicadores que a gente vem estudando há semanas no nosso canal. Agora a gente vai formar aquele checklist para a gente tirar um raio-x dessas empresas. Então se você estudou mesmo, né? Se você viu mesmo os nossos vídeos sobre indicadores fundamentalistas, agora é a hora da gente colocar a mão na massa e praticar. Vamos ver lá como é que você tá. Se você entendeu mesmo, né? Cada indicadorzinho desse aí. Então deixa eu botar um checklist aqui numa ordem lógica. Eu vou explicar por que essa ordem aí. Vocês podem discordar, fiquem à vontade. Vocês agora sabem do que está falando, né? Porque vocês sabem como funciona cada indicador desse. Eu peço desculpa que eu não vou poder me aprofundar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a ideia aqui é a gente fazer o checklist. E se você quer se aprofundar nesses indicadores, a gente tem vídeos ali falando sobre isso. É só você ir lá no canal, vou botar a playlist para facilitar esse estudo. E todos os indicadores que a gente vai falar aqui nesse checklist completaço, tá lá, né? Em cada videozinho aula lá, videozinho de troca de ideia, né? Que a gente tem lá, é só ir lá e dar uma olhada, ok? Então vamos começar? Quem é a Angie? A maior geradora de energia do Brasil. Investe pra caramba em energias renováveis, como a eólica, como a solar, né, a biomassa. Comprou a TAG, é uma das maiores distribuidoras também de gás natural do Brasil. Uma gigante, uma mutante, é a Angie. E a Taesa, que está do outro lado desse ringue? A Taesa é ela é a maior, né, em transmissão de energia. Ela já está no setor de transmissão, enquanto a Angie está no setor de geração, né, de energia. Então, a Taesa, ela é a maior, ela está presente em 18 estados brasileiros, né? Eu tô gaguejando pra caramba. Ela está presente em 18 estados brasileiros aí e tem concessões aí de longuíssimo prazo, tá? Então são duas gigantes e vamos para esse duelo ali, vamos olhar indicador por indicador num dos checklists mais nervosos aí do YouTube, do dando a cara para bater. Vamos estudar, galera? Vamos ver como é que vocês estão aí? Então vamos lá. Quando a gente fala de segmentos de mercado, Angie, ela está no novo mercado, o segmento mais alto aí da B3, né? Com maior exigência aí para que a empresa faça parte, né? O maior nível de transparência e de governança. Então, ponto para a Angie. E a Taesa, Fábio? Ela está no nível 2, ok? Quando a gente fala de tag along, né? Que é aquele direito do pequeno investidor, eu e você, você e eu, né? As duas respeitam muito pra caramba. Por quê? As duas têm 100% de tag along. Só para você entender um pouco mais, a gente tem vídeo falando sobre isso, sobre governança.
é aquele direito que nós temos se a empresa ela for vendida, se a gente tem o mesmo direito dos diretores, dos sócios proprietários, etc, etc. E no caso das duas aqui, a gente tem 100% de tag along. Muito bom, ponto para as duas. Free float, que é aquela parte, né, da empresa, né, de ações que é negociada no mercado de ações. Quanto maior para a gente, melhor aqui o free float, né, maior proteção para o pequeno investidor. A Taesa tem 63,4% de free float, enquanto a Engie tem 31,23%. Ponto para a Taesa, né? É bom quando uma empresa tem um free float alto, porque boa parte do capital dela tem nossa participação lá do pequeno investidor, a gente é mais visto, mais lembrado, não é verdade? Quando a gente fala de dividend yield, super importante pra gente aí, a galera, os holders de plantão, hoje minha dicção tá horrível, tá? Quando a gente investe em longo prazo, é isso que a gente olha. Então, Taesa ali, 7,17% aí de yield, enquanto a Engie tem 4,16%, ponto para Taesa. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de margem. Por que margem primeiro, Fábio? Porque quando a gente olha a margem é aquele colchão, né? É a geração de receita da empresa, né? Quanto que ela gera de receita, vamos supor que ela gerou R$100 aí de receita, quanto que fica livre para a empresa, né? Qual é a margem líquida dela? A gente vê lá no lucro líquido, né? Receita sobre lucro líquido, aí a gente tem a ideia ali, lucro líquido sobre receita, de qual é a parte que ficou em percentual livre para a empresa. Ok? A margem líquida da Taesa, 55,84%, enquanto a da Engie é 23,57%, ponto para a Taesa. Esse setor esse segmento dentro do setor de energia, que é o de transmissão, é um dos mais tranquilos ali, né? Um dos mais seguros. Então, geralmente as empresas do setor de transmissão, elas têm uma margem muito boa. Ok? E a margem a gente consegue analisar nessa sequência dentro do nosso checklist quando a gente vai falar de dívida lá atrás, porque a gente sabe, 55,84% de margem, essa empresa ela se endividou, mas ela paga 4%, 3% aí de taxa de juros para um banco, essa margem ela absorve bem, né, esses 3, 4%. Então por isso que a gente começa com margem, tá? E aí a gente vai para a margem EBITDA ou EBITDA, como você preferir, que é a proxy de caixa, a capacidade dessa empresa de gerar caixa, qual é a margem que nós temos nessa proxy de caixa. Taesa, 61,57%, enquanto a Engie tem 52,61%. Então, mais uma vez, ponto para a Taesa, né? Nessa questão de margem, né? Nessa posição de margem do nosso checklist, Taesa se saiu muito bem. Agora vamos para a rentabilidade, vamos falar de ROI e ROIC, né? Que é o nosso retorno, né? Daquele dinheirinho lá que os sócios proprietários colocam e tudo mais, que é o ROI. Não vou me aprofundar, que senão vai ficar longo o vídeo, tá bom? Mas é rentabilidade, ou seja, a cada R$100 que eu coloco nessa empresa, quanto que eu tenho de volta, né? A cada R$100 que eu coloco lá, né? Se o ROI ali é de 10%, eu tenho R$10 de volta, ok? Mas temos um vídeo lá só falando sobre isso. Mas vamos lá. Rentabilidade, Taesa, 20,34%, contra 33,02% da Engie. Ponto para a Engie aí, excelente ROI. ROIC, né? Que é a mesma coisa, só que aquele dinheiro é o patrimônio líquido mais o endividamento, né? Capital de terceiro que a empresa pega para investir dentro dela. E vai lá no nosso vídeo que a gente se aprofunda lá. ROIC, 12,28% a Taesa contra 16,17% da Engie. Né? Então, ponto para a Engie. Nessa questão de rentabilidade, a Engie se destacou aí. Então, a gente vai para a dívida agora, né? A gente falou lá da margem, quanto que essa empresa dá de rentabilidade para os seus sócios. Agora a gente vai falar da dívida líquida sobre patrimônio líquido da Taesa 1,07 e da Engie 1,56, ponto para Taesa. E nesse indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido, quando eu comparo a dívida líquida, e aí tem que saber o que é dívida líquida, sobre o patrimônio líquido, o ideal é que seja mais próximo de 1 possível, que a dívida se equipara ao patrimônio líquido. Mas, como eu falei, a gente tem um vídeo só falando sobre esses indicadores, vai lá e se aprofunda e fica fera nisso aí. Dívida líquida sobre EBITDA ou sobre EBITDA, como você preferir, que é a proxy de caixa, né? A capacidade dessa empresa gerar caixa. Aí a gente tem a Taesa com 4,76 e a Engie com 2,11, ok? Ponto para a Engie nessa questão de endividamento. A Taesa está mais endividada,
do que a Engie, né? Só que nesse setor de energia, essas empresas elas se endividam muito, porque elas têm juros muito baixos, porque são empresas muito seguras, tá? Elas têm a previsão, né, de quanto de receita vai entrar, porque elas têm concessões ali já fechadas em contrato. Eu posso fazer um vídeo de setor de energia explicando um pouco mais, é um setor bem legal de você falar, é só vocês colocarem aqui embaixo que eu faço, tá bom? Agora vamos falar de valuation, né? Quanto que essas empresas valem no mercado e quanto que qual é o valor contábil dessas empresas? Vamos comparar isso aí, vamos ver a empresa que está mais cara ou mais barata no mercado? Porque em dívida, eu até falei que a Engie se destacou, mas nem se destacou, foi um ponto para cada lado. Dívida líquida sobre PL, a Taesa ganhou, né? E quando a gente falou de dívida líquida sobre EBITDA, né, ou EBITDA, a Engie ganhou. Então aqui foi mais equilibrado quando a gente falou de dívida, né? Então vamos falar agora de valuation, né? Temos 3 indicadores aí para analisar a valuation. Um deles aqui, que é o PL, preço-lucro, né? O mais tradicional, o pretinho básico, que não tem como a gente errar, que é o PL, o mais tradicional, o mais utilizado aí pelos investidores. O da Taesa, 9,12% contra 12,96%. Então, a Taesa, ponto para ela ali, mas bem acima daqueles 5 lá que a gente gosta, né? Mas é aquilo que eu falei, são empresas aí que elas de fato aí têm um PLzinho maior, tem toda uma particularidade nesse setor de energia. Mas ponto para Taesa. PSR, né, que é o Price to Sale Ratio, que inglês, hein? 5,09 para Taesa e 3,06 para Engie, até agora empatado no valuation, ok? E o PEG Ratio, que leva em consideração, ele é o mutante do preço-lucro, né? É preço, lucro e crescimento, ele leva em consideração o crescimento, e o preço-lucro, o PL tradicional, só leva em consideração preço-lucro. 13,54 da Taesa e o da Engie 4,07. Lembrando que o PEG Ratio, quanto mais próximo do 1, melhor, assim como o PSR, tá bom? Mas temos nosso último vídeo agora lançado agora foi sobre valuation. Dá uma olhadinha lá, é bem interessante e importante para você, tá? Então nesse segmento aqui de valuation, a Engie ganhou, né? E é bem legal aqui que quando eu olho para o PL, quando a gente analisa só o PL, eu ficaria com a Taesa, porque 9,12, né, contra 12,96 da Engie, eu ficaria com a Taesa. Quando a gente olha o PEG Ratio, né, que é aquele indicador desenvolvido ali por Peter Link, a Engie se destaca, porque ela cai para 4,07 ali, porque o crescimento dela é violentíssimo, e o crescimento da Taesa nesse segmento de transmissão ele é mais estagnado, né, ele é mais linear, então acaba indo para 13,54. Olha que loucura, né? Então é sempre legal ver o PEG Ratio. Eu gosto muito desse indicador. Pessoal, como é que foi aí? Como é que tá o nível de conhecimento de vocês? Eu ainda fui dando umas colinhas aqui e tudo mais, né? Falando um pouquinho de cada indicador. Hoje minha dicção, não sei o que está acontecendo, não está tão boa. Mas o que vocês acharam? Estão dominando o assunto? Se ficou em dúvida em algum indicador, a notícia é boa, que a gente tem uns vídeos lá falando sobre todos esses indicadores do nosso canal. É só ir lá, estudar mais um pouquinho, dar uma aprofundada e volta aqui e ver esse checklist de novo. E aí, Andy ou Taesa, qual que você mais gostou depois desse checklist aqui do canal Dando a Cara para Bater? Fala aí, fera, coloca aqui embaixo. Andy ou Taesa, qual que você mais gostou depois desse checklist? Bacana? Pessoal, eu tô indo lá, ok? Vou deixar aquele abraço de sempre aqui para vocês e até a próxima, meu amigo. Tchau!